Olá pessoal, estou aqui mais uma vez e quero agradecer primeiramente a Deus por essa chuva maravilhosa que está caindo aqui. Cheguei do trabalho agora, agradeço a Deus pela oportunidade de trabalho que eu estou tendo também. Mas o que eu venho dizer é o seguinte, eu quero falar sobre uma coisa que está na boca do mundo, que é sobre a honestidade política brasileira, né? Esses tempos atrás, mais ou menos umas 3 semanas ou um pouco mais, um amigo meu, a gente estava conversando sobre o contexto da vida, sobre oportunidades que vêm, oportunidades que vão, que às vezes a gente deixa passar. Ok. E ficamos assim até mais de 3 horas conversando e entramos num contexto político. E uma frase que eu falei, que ele falou assim, nunca ninguém me falou isso, Wander. Olha, você sabe qual é o problema da política brasileira? Porque ela ainda continua com uma grande maioria corrupta. Não grande maioria, nós temos exceções, políticos de grande índole que não se corrompem. Tá? Pessoas boas não se corrompem. Então não adianta falar que fulano entrou bonzinho na política e teve que aderir às cachorradas. Não, ele já era um hipócrita, ele já era um ordinário e simplesmente se misturou com aquilo que ele já tinha intenção. Pessoas boas, pessoas com caráter, ela consegue vencer todas as suas dificuldades de maneira honesta, ela não se corrompe, ela não se deixa a vaidade tomar proporções na sua vida. O problema da política brasileira é porque pessoas boas não se interessam. Pessoas boas, pessoas de caráter, de moral, às vezes pode ter essas qualidades, mas são medrosas. Por quê? Quando você entra na política, é praticamente colocar a sua cabeça numa forca. É colocar a sua cabeça numa guilhotina, a vida da tua família, das pessoas que você ama, por um propósito de pessoas que vivem, como se diz, que vivem às vezes como um zumbi. Eu uso os termos de zumbi é porque são pessoas que não conseguem aprofundar nas verdades, né? São pessoas que andam como marionete. Zumbi, por isso que eu digo, vocês já perceberam nos filmes como o zumbi anda, né? Aquela coisa estagnada e simplesmente só é guiada para o trajeto de consumar, né? Por onde elas passam, consomem e destroem. Então é uma realidade da nação brasileira. As pessoas boas não têm coragem de abraçar a causa por um motivo maior. Gente, eu falo com todo mundo. Quer ter uma nação sólida e forte? Não dá pra gente fazer isso agora. Às vezes a gente tem que quebrar tabus que pode levar 20, 30, 40, 100 anos. E nós acabamos projetando a nossa vida em uma política de uma maneira egoísta. É como se fosse um plantio, mas imagina plantios de árvores que sejam frutos suculentos e esses frutos só vão nascer a partir daqui 70 anos. E a gente às vezes não quer dar esse benefício para os próximos que virão. Então, o que eu peço de coração? Se vocês puderem passar esse vídeo para pessoas que você conheça, que tenha força, que tenha caráter, que tenha moral, que consiga vencer todos esses obstáculos que a corrupção dentro do Senado, dentro da prefeitura, dentro dos gabinetes, dentro de todo o contexto político, que seja municipal, estadual, federal, que seja, peça a eles que tenham interesse sim, tenham interesse de lutar para um povo, não para um povo apenas de agora, mas para um povo do futuro, porque as nossas crianças hoje, se elas pudessem passar por um processo de educação para se tornar seres humanos melhores do que somos, o Brasil talvez daqui 100 anos
ou 50 anos, tem uma posição, um caráter, uma moral totalmente diferente do que é hoje. Então, assim, a política de hoje está enfrentando muitas dificuldades e barreiras daquilo que já foi implantado há décadas atrás. Isso não vem de agora. E isso já são coisas que vêm escondidas há muito tempo. Então não tem como a gente definir, fulano, beltrano e tal, e fica aquele contexto todo. Olha, o mundo prega consumismo. Nós somos consumidores. E é fato, não há erro nenhum nós querermos ter um carro, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Isso não vejo erro nenhum. Eu quero ter um avião, eu quero ter um navio. Não tem problema. Agora, a partir de quando que isso te faz mal? Quando esse bem, essa matéria que você quer adquirir seja maior do que sua família, maior do que seus amigos, maior do que um ser humano que às vezes você não conhece. Esse é um contexto onde que implica muita confusão e conflito. As questões conflituosas geralmente não vêm para poder impactar de uma forma negativa. O processo de mudança, o processo de alterações. Então nós somos criaturas de evolução. Então passamos por conflitos pessoais e conflitos externos, conflitos sociais, né? Então assim, o que eu peço caridosamente, você, pessoa que está assistindo esse vídeo, interesse-se pela política, estude mais como funciona todo o contexto democrático, como funciona dentro do Senado, como as leis têm que ser aprovadas e como são aprovadas, como um presidente pode ser vetado mesmo com um grande propósito de benefício para a sociedade, como um deputado estadual ou deputado federal, quando eles implantam algumas regras e leis que ajudam a sociedade, o povo brasileiro, a ter benefício sobre os nossos impostos. E como essas pessoas vetam tudo isso para que esses benefícios não cheguem a nós. Uma coisa que eu tenho comigo e eu não mudo de opinião: a educação brasileira é elitizada, isso é fato. Wander, você é apoiador do FIES? Olha, eu sou apoiador da faculdade pública para todos. O FIES é simplesmente uma farsa, é um contexto enganoso, porque é um financiamento onde que tem juros, que você, estudante do FIES, vai ter que pagar uma hora ou outra, e pode ter certeza que isso não é um dinheiro pouco, porque você pode estar como eu, ou como muitos outros, desejo de ser um profissional em alguma área, e às vezes a gente não alcança isso porque a educação brasileira é muito cara, e as faculdades públicas realmente são para pessoas privilegiadas, tá? São pessoas para que realmente vivem num berço de estudos há muito tempo. Wander, mas eu conheço fulano de tal, que nasceu em comunidade, nasceu em periferia, eu também nasci em periferia e comunidade, e ela conseguiu ingressar em uma faculdade pública. Ok, agora olha o contexto dela. Ela ingressou realmente na faculdade pública, foi por condução, por sua própria condução, ou teve apoio familiar. Às vezes um sacrifício muito grande, às vezes o pai e a mãe teve que fazer regras dimensionadas dentro da sua mesa para poder pagar um curso preparatório para seu filho ou sua filha, e é caro. Então, tudo que dimensiona um crescimento humano dentro do Brasil é caro. É caro. E a política de hoje não prega esse crescimento. Porque sabe que quando o ser humano começa a decolar com suas imaginações, começa a criar um contexto próprio, crítico, o Senado, a política, ele perde força. E as pessoas realmente vão eleger pessoas que realmente são boas. Porque não adianta um político fazer promessas. Porque não adiantou nada fazer um desvio de um rio aonde que não chegou em todas as famílias que precisavam chegar e deixou um rio totalmente destruído aonde que foi feito esse desvio. Então são promessas que destroem
ambos lados, entendem? Nem todas as boas intenções realmente levam para o céu, entendeu? Então assim, gente, eu falo um pouquinho de tudo isso, porque eu só acredito assim, bons políticos só estarão no Senado a partir do momento que eles derem condição do povo brasileiro se qualificar, mas se qualificar como pessoas. E para isso precisa de dignidade e respeito. Dignidade na educação, primeiramente, dignidade também na saúde e na segurança. Como desenvolver isso? Primeiro passo, educação. Isso é o alicerce, a base de tudo. Para conquistar isso, a gente precisa realmente tirar os corruptos da política. E é você, pessoa honesta, pessoa que quer o bem, tem que se interessar pela política sim, tem que candidatar-se sim, para que esse quadro no nosso Brasil possa mudar. Estou contando com você e meu voto é teu. Um grande beijo e um grande abraço.